Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar aí nosso clube do livro. O livro é esse aqui, Um Dia Sem Reclamar. Hoje eu não tô entrando ao vivo, gente, porque as pessoas me pediram para deixar, como o vídeo vai ficar gravado e o horário que eu tinha era 8 da manhã de sábado, que é muito cedo para algumas pessoas, então eu recebi mensagens, elas preferiram que eu deixasse gravado desde cedo e aí elas pudessem assistir assim que elas acordassem ou assim que elas tivessem tempo. Então, o livro do nosso clube é esse aqui, Um Dia Sem Reclamar. E hoje nós vamos ler o primeiro capítulo juntos, que é esse aqui. Os Males da Ingratidão. É bem pequenininho o primeiro capítulo, então vamos ler juntas aqui. Colocando óculos, né, gente? Começando o primeiro capítulo, ele fala: se há algo universalmente repudiado, é a ingratidão. Ninguém gosta de pessoas ingratas. Dificilmente alguém atribui a si mesmo a ingratidão. O livro começa dizendo: se há algo universalmente repudiado, é a ingratidão. Outra coisa, eu vou deixar aqui em cima o início, né? A introdução. Para quem não assistiu a introdução desse livro, vou deixar o link aqui em cima, tá bom? Para depois vocês verificarem. Ninguém gosta de pessoas ingratas. Dificilmente alguém atribui a si mesmo a ingratidão, defeito moral que geralmente atribuímos aos outros. Não é comum se ouvir falar de alguém que, perguntado pelo gerente de recursos humanos durante uma entrevista de emprego sobre que defeito teria, tivesse dito sou ingrato. Há um forte sentimento moral de reprovação dos atos de ingratidão e, consequentemente, de aprovação moral dos atos de gratidão. Então, é algo importante. Todos nós sabemos que é algo importante ser grato e nenhum de nós falamos, olha, eu tenho esse defeito, né? Eu sou ingrato. Continuando. É fácil perceber que a cultura em geral condena a ingratidão. Nos escritos dos filósofos ocidentais e orientais, nos mitos gregos, no hinduísmo, no budismo, no judaísmo e no cristianismo, na história da Guerra de Troia, nas fábulas de Esopo, a ingratidão é sempre avaliada como um vício de trágicas consequências. Como o Bhagavad Gita, por exemplo, um clássico do hinduísmo e da filosofia oriental. Nele, o arqueiro Arjuna está prestes a enganjar-se em uma batalha, ao lado da dinastia das Pandavas contra a dinastia das Kauravas. Quando já no campo de batalha contempla os dois exércitos, Arjuna fica imobilizado, pois vê em ambos os exércitos, ao lado, pais, avós, filhos, netos, sogros, tios, mestre, irmãos, companheiros e amigos. Não importava o que Arjuna fizesse, lutando de um lado ou de outro, ele seria ingrato com alguém, pois em ambos haviam pessoas a quem ele devia algo. E por isso ele se perguntou: devo matar meus próprios mestres, que apesar de cobiçarem meu reino, são, no entanto, meus professores sagrados? Ou pense ainda no grande vilão do Testamento, Judas Iscariote, que traiu Jesus por um misto de ganância, inveja, egoísmo, despeito e ingratidão. Não é coincidência que teólogos como São Tomás de Aquino tenham dedicado páginas e páginas ao tema da ingratidão. Então ele fala aqui que até na Bíblia, né, é citado isso, exemplos de ingratidão. Ou então considere o mito grego de Édipo. Sua falta consistiu em que, mesmo sem sabê-lo, ele se casou com sua própria mãe após haver matado seu pai. Uma grande ingratidão. A ingratidão é algo execrável. Por isso, ver um filho maltratar um pai nos causa mais repulsa e indignação do que ver um pai maltratar o filho. O filósofo Davi Hume disse: de todos os crimes que as criaturas humanas são capazes de cometer, o mais terrível, antinatural, é a ingratidão. Sobretudo quando é comedida contra os pais e quando se mistura aos crimes mais flagrantes, que são a violência física e morte. É por isso
que em vários países, inclusive o Brasil, a ingratidão do herdeiro priva-o do seu direito à herança. A ingratidão não apenas torna alguém repudiável, ela o isola. Esse isolamento pode ocorrer de duas maneiras. Em primeiro lugar, a ingratidão gera uma prevenção do mercado e das pessoas em geral contra quem pratica a ingratidão. E à medida que alguém se torna conhecido como ingrato, mais dificilmente poderá contar com o apoio e os favores dos outros. Em segundo lugar, a ingratidão isola porque contamina os relacionamentos. Na medida em que alguém se mostra ingrato, não apenas aquele que lhe fez um favor, mas todos os que estão à sua volta são prejudicados com a injustiça do seu ato. Mesmo seus parentes e amigos sofrem com a ingratidão, porque os vícios de alguém afetam diretamente aqueles que lhe têm estima, como ensina o mito de Édipo. A ingratidão impede que nos tornemos verdadeiramente humanos, estendendo suas consequências a todos, não apenas ao ingrato e àquele que a recebeu como paga pelos seus favores. Portanto, sabermos o que são a ingratidão e a ingratidão pode nos ajudar a viver uma vida melhor. Esse será o percurso neste livro. Primeiramente, vamos discutir o que entendemos do ponto de vista da ética por gratidão e também por ingratidão. Qual é a fonte? O que ela envolve? Passaremos em seguida a discutir as razões para sermos gratos e as razões por que, paradoxalmente, é tão difícil para nós sermos gratos. Depois, iremos propor 7 exercícios de gratidão, que pressupõem os conceitos apresentados nos 3 capítulos iniciais, cujo objetivo é despertar a consciência do sentimento de gratidão e ajudar a desenvolvê-la. Finalmente, como um bônus, vamos discutir o que se deve fazer com relação às pessoas ingratas, propondo diferentes métodos de lidar com elas. Trata-se de um bônus porque nesse capítulo discutimos não o que acontece com quem recebe o dom, um presente ou uma bênção, mas como a pessoa que os dá deve agir com quem não reconhece o benefício que recebeu. Nossas fontes para isso serão principalmente a filosofia e os conceitos particulares de várias religiões, em especial o cristianismo, o judaísmo, o budismo e o hinduísmo. Todas elas fornecem bons exemplos para esclarecer nossa concepção filosófica de gratidão. Acabou, gente. Pequenininha, né? Mas os próximos capítulos são um pouco maiores. Então, deixa eu falar com vocês assim rapidinho sobre esse capítulo, né, que é os males da ingratidão. A primeira coisa que me chamou a atenção, lendo esse capítulo, é que ele fala que, na verdade, a gente acaba tendo 2 consequências quando a gente é ingrato, né? Ou quando a gente assiste. A ingratidão, ela traz 2 consequências para a vida de quem é ingrato. A primeira consequência é que a pessoa lá que fez uma coisa boa para você dificilmente fará novamente. Não só ela, mas também quem vê esse tipo de comportamento. Então, o ingrato, ele acaba trazendo a primeira consequência para a vida dele, que dificilmente aquela pessoa que te ajudou, que te fez um bem, sabe, que te deu uma palavra, dificilmente ela vai fazer isso de novo quando ela percebe que você não reconheceu, que você é ingrato. E a segunda consequência, ele fala que se estende mais, que é para as pessoas ao nosso redor, pai, mãe, filho, amigos, as pessoas que veem essa tendência, né, nossa, de ser ingrato com as situações ou com as pessoas, também acabam deixando elas com sentimento de tristeza, de decepção, sabe? E faz com que também elas vejam que, por mais que elas façam ou fizeram, elas nunca vão ser reconhecidas como pessoas que fizeram algo de bom na vida da pessoa. Então, aqui fala que a ingratidão, ela não permite que a gente seja totalmente humano, porque, na verdade, nós não nascemos ingratos.
isso foi algo que foi desenvolvido no meio do caminho, ou porque a pessoa quer demonstrar que ela é totalmente autossuficiente, ela não precisa de ninguém, e o orgulho e determinadas aí características faz com que durante o percurso nós nos tornemos ingratos. Então é algo que nos faz menos humanos, né? Menos humanos. Com uma pessoa humana, ela sabe que ela não pode fazer tudo, que ela vai precisar de pessoas. E isso também é um sinal de gratidão. Ele fala também desse exemplo, né? Desse exemplo dessa guerra, dessas duas partes, que ele tinha que escolher ficar do lado de um ou do lado de outro. Mas ele viu que dos dois lados tinham, um lado tinha os pais, avós, outro lado tinha amigos, irmão. Então ele viu que qualquer lado que ele ficasse, ele estaria sempre traindo aí os mestres, sabe? As pessoas que eram importantes para ele. Numa batalha, você também tem que matar, tem que se defender. E ele viu que qualquer um dos lados que ele ficasse, ele estaria traindo o lado humano dele, da gratidão, que teria sempre alguém querido ali. Isso também é importante. Então, indiretamente, naquele momento, ele reconheceu a gratidão lá dentro dele. E ele teve dificuldade e ele preferiu, então, não escolher nenhum dos dois lados. Então, aqui, gente, os males da ingratidão são esses dois, né? Um, que quem recebe não vai receber mais, principalmente da mesma pessoa, que a pessoa não vai fazer de novo, né? Ela não vai se esforçar, porque ela sabe que você não vai reconhecer. E a segunda coisa é as pessoas que estão ao nosso redor. E é um ciclo, né? É algo que transmite não só para a gente, mas para as pessoas também que estão ao redor. Então, esse livro, ele tá falando que mais na frente vai ter exercícios e o próximo capítulo, gente, é esse aqui, ó. O que é a gratidão? Ele falou dos males dela, né? Agora ele vai falar o que é a gratidão verdadeiramente. E esse capítulo são mais páginas, então eu acredito que agora, a partir desse capítulo, é melhor cada um ler, vocês vão ouvir aqui embaixo, tem o link do YouTube, é light, então vai lá no segundo capítulo e ouça. Se eu achar algum link só do segundo capítulo, eu deixo aqui embaixo também. Eu vou ler e vou trazer aqui os pontos mais importantes, tá? Que eu li aqui no livro. E deixem aqui embaixo, você leu o primeiro capítulo, o que você achou? Tem algum exemplo aí na sua vida, de algum momento? Todos nós, gente, em algum momento podemos ser ingratos, não perceber, mas a gente também pode depois refletir, ai meu Deus, eu fui ingrato realmente, não, eu vou reverter isso. Então, deixa aqui embaixo algum exemplo, o que você achou desse primeiro capítulo, foi importante para você? Ele fala sobre a ética também de várias religiões, para você ver que a ingratidão é algo que é comentado na Bíblia, mas também em outras religiões. Então, assim, é algo muito importante, né, gente? É muito importante pra gente que quer se tornar uma pessoa melhor esse ano, que quer ser mais consciente também das nossas ações. Então, eu espero que você tenha gostado aí do primeiro capítulo do nosso Clube do Livro. Deixa aqui embaixo comentários, dicas e no próximo sábado, às 8 da manhã, eu vou estar colocando, não vai ser ao vivo, eu vou estar colocando então o vídeo que vocês preferiram assim, que eu colocasse o vídeo, já que não, de repente não iam ter muitas pessoas conectadas, as pessoas sábado de manhã estão aproveitando ou para descansar, dormir até mais tarde, ou algumas trabalham, então 8 horas da manhã já vai estar livre aqui para vocês ouvirem aí, encherem seu coração de gratidão esse ano e deixarem aqui embaixo também seus comentários, que é muito importante para o engajamento desse canal e também para a gente aqui nesse canal crescer juntas, né? Se tornar aí a melhor versão de nós mesmos. Um beijo grande, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!